Olá, pessoal, muito boa tarde. Professor Kennedy França chegando para mais um momento de aula agora, segunda parte nessa sexta-feira, né? Tivemos aí o intervalinho. Então, para você que está no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho aí para ativar as notificações. Estamos caminhando, né? Vamos colocar logo aqui a tela caminhando para um hashtag Sextou em Casa. Aliás, viu, quero dizer a vocês, viu, meninas e meninos, que é, Afogado já está, né? Chegou na idade de muitos de vocês, né? Então não marquem touca, vão lá no site, agendem e eu quero ver todo mundo sendo vacinado. Farei questão de patrulhar o Instagram de todos vocês, viu? Então, vou stalkear mesmo, quero ver todo mundo vacinado, começando aí esse combate à Covid-19 efetivo com vacina, pelo amor de Deus. E cuidado, tá? Então, vê, continuando o que a gente começou lá, a gente viu as partes aí, as, né, principais partes, né, do sistema de coleta de esgoto, de esgotamento sanitário, mas nada disso, né, de todas aquelas partes de tubulação, de todos os aspectos técnicos, nada disso vai ser tão importante se não tiver para onde ir. E é para ir, ó. Vocês estão vendo agora, para a ET, tá? Para a estação de tratamento de esgotos, que é o lugar final que todo o sistema de esgotamento vai se encontrar. É para aí que os efluentes gerados por nós nas nossas atividades cotidianas vão ser levados, certo? Então, conjunto de técnicas associadas a unidades de tratamento, equipamentos, órgãos auxiliares e sistemas de utilidades, cuja finalidade é reduzir cargas poluidoras do esgoto sanitário e condicionamento da matéria orgânica resultante do tratamento. Resumo: você vai pegar o esgoto, vai submeter a todas essas etapas, todos os equipamentos e órgãos aí presentes, tá? Para diminuir o nível de poluição. Quando a gente fala aí de redução de carga poluidora, né? Então eu não preciso nem me ater tanto a isso. Dei uma olhadinha lá e o professor Renê já começou alguns cálculos lá de carga poluidora, que eu acho ótimo, que vocês já vão com a cabeça aberta, tá? Diminuir essa poluição, tá? Para quê? Para que com essa poluição diminuída a níveis seguros, em condições de lançamento, esse lançamento possa ser feito, tá? Prejudicando o mínimo possível o ambiente onde vai ocorrer o lançamento, tá certo? E, obviamente, essa matéria orgânica que é retirada em excesso, você vai fazer o chamado condicionamento, você vai tratá-lo, reduzir o seu tamanho, sua umidade, para poder, de forma organizada, a depender da quantidade de carga orgânica existente, fazer algum tipo de reaproveitamento, ou, se não for possível, se você tem um lodo com uma quantidade de substâncias que não permite essa capacidade de reaproveitar, você fazer a disposição correta em aterros sanitários, como manda o figurino, tá? Então a gente tem aqui exemplos, né? Temos, né, vejam, as estações de tratamento de esgoto nos Estados Unidos, né? País de primeiro mundo, onde se investe quantidades absurdas. Absurdo, quando eu uso o termo absurdo, a gente precisa entender em termos de
quantidade de recurso empregado. Tá? E, obviamente, a qualidade do serviço prestado, né? Porque lá o esgoto é tratado mesmo, tá? Em alguns lugares nos Estados Unidos, você vê exemplos de águas, né, de esgoto, de efluente proveniente de estação, que se você não tiver, né, uma consciência de que, ó, isso aqui é um esgoto tratado, você facilmente vai achar que é uma água de classe do 4, classe 3, assim, visualmente falando, tá? Porque realmente a qualidade é assustadora para a vista de algumas estações, né, que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente. Né? Não vou dizer, não quero também ficar com esse complexo de vira-lata de achar que nada no Brasil presta. Não, nada no Brasil não presta, aliás. Não. A gente tem estações de tratamento aí que onde a galera faz um bom trabalho, tá? E algumas estações que até então você não tinha lá um bom referencial e que hoje acredito eu que esse nível de qualidade tenha melhorado bastante. Eu vou dar um exemplo. A estação de tratamento de esgoto do Cabanga, lá no Recife. Fica do outro lado do rio, né? Acho que ali é Rio Capibaribe, não sei se é Capibaribe ou se é Beberibe, eu não me lembro agora. Fica do outro lado do Shopping Rio Mar. Eu, quando visitei aquela estação de tratamento, assim, eu não tive lá uma impressão muito boa na minha época de faculdade, porque você tinha uma eficiência que lá não era lá tão alta, tá? Hoje, essa estação está completamente diferente, por quê? Porque na época que eu visitei, eles não tinham um reator anaeróbio de fluxo ascendente que tem hoje. Eles construíram nesses últimos 10 anos uns reatores UASB, que a gente vai ver, vai ter aulas específicas sobre eles na disciplina, que são muito grandes, que possibilitam o tratamento anaeróbio do efluente, e a gente sabe que esse tipo de reator, ele eleva muito a qualidade final desse efluente tratado, porque ele reduz bastante a carga orgânica. Então, por exemplo, se eu, né, obviamente, infelizmente, com vocês não será possível fazer esse tipo de visita, mas eu pretendo no futuro fazer uma visita à estação de tratamento do Cabanga, até para a gente se reconhecer de novo, né, no lugar. Então, muito tranquilamente, eu acredito que essa eficiência que chegava a ser mais ou menos perto de 40%, 50%, ela tenha subido drasticamente. Tá? Então, a gente tem bons exemplos de estação de tratamento. Não é preciso a gente ir para os Estados Unidos para ver. Em Belo Horizonte temos muitos, inúmeros exemplos. Né? O professor Chernicharo é um dos papas do tratamento de esgoto no Brasil, é de lá de Belo Horizonte, de BH. Né? Então é isso. A ET, ela vai congregar todas as técnicas possíveis, existentes e capazes de reduzir o nível de poluição desse esgoto, tá? Então a gente tá aí, ó. Um desenhozinho animado, ele traz, não é? A grosso modo, como é que a coisa acontece. Então a gente tem aqui, né? O esgoto que chega das residências, das indústrias, que é recebido aqui, vai, passa pela elevatória, aí chega aqui no primeiro estágio de retirada de sólidos grosseiros, o gradeamento, depois a gente vai ter, né, uma presença de desalinadores, de floculadores. Aqui no caso a gente não tem um desalinador, mas a gente tem um floculador, né? E aí os decantadores, tá? Onde vai realmente toda essa sujeira
né? Os flocos formados, eles vão ficar pesados e vão decantar, vão para o fundo, né? Daqui segue para os tanques de equalização, então esse efluente ele vai ficar descansando um pouquinho para justamente esse particulado que ainda exista decante num primeiro momento, chamado decantador primário, depois aqui um decantador secundário. Aqui nesse caso um desenho bem simplificado. Obviamente, estações tão simplificadas quanto essas denotam que esse efluente que chega, esse esgoto que chega, tem uma carga orgânica que não é tão alta, então você não precisa de tantos aparatos, apetrechos assim. E aí passou pelo decantador secundário, ele encontra-se em condições para ser lançado no corpo d'água receptor, atendendo lá todos os padrões existentes. Né? Esse lodo aqui, proveniente dessa decantação, ele vai ser raspado, né? E ele está aqui de lado, né? Mas, normalmente, a gente tem leitos de secagem para a secagem, a redução dessa umidade presente no lodo, né? Vindo do tratamento, e a partir daí define-se o que é que vai fazer, se vai fazer disposição, reaproveitamento, enfim, essas coisas todas. Tá? Então aqui a gente tem um outro exemplo, só que aí é num formato de fluxograma, né? Já uma coisa mais técnica, mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo passo a passo de uma estação de tratamento de efluentes, tá? Você tem a entrada do esgoto, caixa de areia, decantadores. A depender do tipo de efluente, você pode ter um tanque de aeração, você precise, por exemplo, aerar esse efluente, tá? E a gente vai entender o porquê disso na nossa aula de... rapaz, eu esqueci o assunto, né? Parâmetros de decomposição da matéria orgânica, tá? Então, a gente vai entender que em alguns efluentes eles vão precisar realmente de oxigênio presente ali, tá? Em alguns outros momentos, alguns outros tipos, você não vai precisar remexer tanto esse efluente, então você decanta e aí, depois do decantador, ele vai para o lançamento no rio, né? Então, o lodo proveniente de decantadores, que fica no fundo, né, esse lodo, ele vai precisar de um tratamento. Então, você vai diminuir o tamanho dele, retirar o excesso de umidade, tá? O lodo que ainda tem uma quantidade de umidade considerável, um nível de particulado existente, vai para um digestor para diminuir ainda mais essa carga orgânica que está presente nesse lodo, né? E uma vez que essa carga orgânica, esse nível de poluição diminui, você trata de organizar esse lodo para ser reaproveitado ou descartado. Então você vai precisar prensar ele, tirar toda a umidade, diminuir o seu tamanho, o espaço ocupado, deixar ele seco. Aqui no caso é um exemplo de um secador térmico, mas isso é caro, porque você vai precisar de alguma fonte de calor. Normalmente, em estações de tratamento, como é que você faz essa secagem? Leito. Pega lá o lodo, bota lá para secar no sol, né? E aí, nesse caso, né, isso aqui é um fluxograma até bem elaborado de um lugar que tem dinheiro, tá certo? Você tem silos de lado seco, onde esse lodo proveniente do tratamento ele fica armazenado e disponível para utilização na agricultura, ou mesmo para, né, mandar para o aterro. Mas, basicamente, a gente vai ter numa estação de tratamento o tratamento preliminar, que é você retirar os grosseiros, o tratamento primário, tá? Onde você vai ter ali a primeira decantação de todo o sólido em suspensão presente.
Tratamento secundário, onde aí é a cereja do bolo, é onde de fato você vai ter essa redução de carga orgânica, você vai implementar aí as lagoas, são as estrelas da companhia, é nelas onde de fato você vai ter uma diminuição nessa poluição, tá? E em alguns casos, né, boa parte deles, inclusive, tratamento terciário. Você tem as lagoas de maturação, onde esse efluente, que já teve a sua carga orgânica, o seu nível de poluição reduzido, ele vai ficar lá, né, exposto ao sol. Ou mesmo alguma fonte de radiação UV, tá? Para quê? Para você eliminar a presença de patógenos. E uma vez eliminados esses patógenos, você garante, por exemplo, que esse efluente esteja numa condição bacana de devolução ao corpo receptor. Basicamente é isso, tá? Então, vocês estão vendo aí esse fluxograma e dizendo, pô, professor, eu já estou dando um nó aqui já, não sei, entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato, ficou um coelho feio na minha frente, e agora? Faço o quê? Eu tenho que decorar isso? Não necessariamente, mas bote em mente essa ordem: preliminar, primário, secundário, terciário, lançamento, tá? Se você tiver com dúvida, como isso aqui vai estar gravado, vai estar lá no YouTube, volta um pouquinho, como dizia vovó, rebobina a fita e dá uma olhada de novo nesse contexto, tá? E você vai ver que todas essas etapas macro que eu coloquei para vocês vão estar todas aí, colocadas de uma forma mais técnica nesse fluxograma que a gente viu. Agora, essa nossa apresentação aqui, essa segunda parte da aula, ela vai ser assim mais rápida, porque é muita figura, é muita foto, né? Acho que vocês, né, devem ter dado uma olhadinha desde ontem que eu disponibilizei para vocês se familiarizarem. Tá? Primeiro aqui, caixa de gordura, tá? Em todo lugar, né, toda casa, quando a gente fala de caixa de inspeção, aquela caixa de inspeção lá atrás, que eu disse na aula passada, que, né, para você fazer a manutenção, você tapa o nariz, cria coragem, respira fundo e vai, não é? Então, aqui é o lugar onde normalmente, é o lugar onde você vai ter acesso. Então, você vai ter, né, o primeiro contato do esgoto. O esgoto está chegando. Então, nesse primeiro momento de tratamento preliminar, você vai ter uma retenção dos sólidos grosseiros e você vai ter muita presença de gordura aí, tá? Então, espuma de detergente, coisa parecida, vai ser característico disso. O odor, a caatinga disso aqui, não é uma coisa muito agradável, tá certo? De fato, não é. Mas assim, os primeiros 15 minutos, eles são bem chatinhos. Depois de 15 minutos, você se acostuma com a caatinga, tá? Eu digo isso por experiência própria, de visitar uma estação de tratamento de esgoto, e é nesse modelo mesmo, né? No começo, né, principalmente as meninas, né, ficam assim, né, mais enjoadinhas, dá uma vontade de vomitar, um negócio, pá, mas depois passa, certo? Então, ó, caixa de gordura, reteve lá uma parte da gordura e temos o sistema de gradeamento, tá? Obviamente que cada estação de tratamento, ela vai, no seu projeto, levar em consideração o tipo de efluente que recebe, tá? Então, isso aqui é um exemplo de gradeamento em algum lugar do Brasil, né? Mas não necessariamente você vai ter as grades nesse formato, posicionadas aqui na parte superior do, do canal de entrada desse efluente. Aí vai variar muito, né? Então, ó, se vocês prestarem atenção e lembrarem lá de produção de água, vocês vão enxergar as semelhanças. Tratamento de água, tratamento de esgoto,
água e esgoto indissociáveis, e por serem indissociáveis, você vai ter muitas semelhanças entre o tratamento de um e o tratamento de outro. Vocês lembram que eu falava disso, né? Então, tá aí. Passou do gradeamento, essa parte preliminar, aí vamos para a calha Paschal, medir a vazão de entrada, direcionar essa água, colocar os produtos químicos para coagulação, floculação, certo? Aí, ó, caixa de areia, então o esgoto vai para aí. Chegou aí, ele dá, né? Obviamente que essa caixa de areia aí, ela está em manutenção, foi esvaziada, mas você tem aqui uma quantidade de areia, ó, considerável. Esse esgoto cai aqui. O sólido de suspensão que tiver presente vai ter afinidade com essa areia que está na caixa, vai ficar aí mesmo, tá? E segue o passeio para a próxima etapa. E, obviamente, você tem aqui raspadores, né? Então, para revolver aquilo que o técnico lá da Casal falou, né? Você precisa revolver essa caixa de areia para poder manter a sua eficiência de retirada de sólido de suspensão. Então, ó, passou essa foto, ela não tá muito legal, né? Ela tá assim meio que de cima, mas a gente pode, né, ver que é uma espécie de peneira ou de disco retentor de sedimento. Então, você vai ter aí uma, né, capacidade de reter, de retirar partículas menores, tá? Então, uma vez que esse efluente ele vai passar por essa parte preliminar, ele vem para uma parte primária. Vai depender. Por exemplo, se você tem um efluente que não é tão complicado, pesado, um efluente relativamente simples, e que você pode ter a presença de micro-organismos aeróbios que vão degradar essa matéria orgânica, eles conseguem fazer isso de maneira mais tranquila, você, se é um micro-organismo aeróbio, você vai colocar o que para ele se desenvolver? Ar. Entenderam o porquê do tanque de aeração? Então, chegou a frente lá, bota ele mexendo lá, agitando, remexendo tudo, dando aquela homogeneizada para que esses micro-organismos comecem a se desenvolver, a ter uma condição aí diferenciada para a sua seu desenvolvimento. Então a gente essa aeração ela vai ser feita por equipamentos dos mais diversos. A gente tem, por exemplo, a gente pode ter tanto agitadores que façam esse trabalho de remeximento mais no fundo dos tanques, ou agitadores como esses que estão num nível um pouco mais alto, justamente para que essa água que fica mais superficial, ela também seja agitada. Né? O que é que não pode acontecer? Né? É você ter partes do tanque onde não haja nenhum tipo de agitação, partes mortas, tá? Porque aí você perde a eficiência de tratamento, tá? Uma vez que passa isso, a gente vai ter as lagoas de alta taxa, né? Onde, né, esse tipo de lagoa ele vai ser muito usado quando você tem efluentes mais complicados de serem tratados, que você precisa dar uma diminuída, uma estabilizada, né, nesse efluente para diminuir sua carga orgânica. Tá? Então, lagoas de alta taxa elas são muito usadas, por exemplo, para efluentes de matadouro, que tem muito sangue, tá? Sangue de animais presente. Então, é um lugar aí, né, que é específico para esse tipo de efluente. Vamos dizer que o efluente é pesado, é difícil de tratar, e aí passou lá na lagoa de alta taxa, aí agora vamos decantar. Então, esse efluente aí lá no começo, quando passa na calha Paschal,
ele vem e recebe ali o produto químico. Então, todo esse efluente, depois de ser lá remexido, aerado, ele vai estar em suspensão. Ele fica parado aí, né? E por serem substâncias mais pesadas, elas vão tender a ir para o fundo. Então toda a sujeira vai para o fundo e se deposita lá. E vejam que tem essa esteira rolante aqui, né? Essa ponte volante. Né? Nesta ponte está um raspador. E aí, ó, ela vai girando, ela gira não é porque, sei lá, é para mexer no efluente. Não, é para raspar o fundo e direcionar esse lodo de decantador primário, no primeiro decantador, para, né, no caso, você remover o excesso de umidade, né? Se preciso for, recircular esse lodo para que essa matéria orgânica ainda presente degrade ainda mais. Né? A partir daí, né, quando a gente tem esses tratamentos, a gente tem o corpo receptor, que nada mais é do que o curso d'água que está apto a receber esse efluente tratado, tá? Temos exemplos aí de corpo receptor e de emissário que a gente já viu muito bem, com muitos detalhes na aula passada, tá? No momento anterior, tá? Então, só recordando, né, e fazendo uma complementação aos as informações de emissário que a gente trouxe já, temos aí exemplos dos principais emissários submarinos, ou aquele lá de Maceió, lá de Salgema, tá? Então tem todas essas características técnicas que depois vocês dão uma olhadinha no momento de pesquisa, é bom. Então, ó, corpos receptores, aquilo que a gente já acabou de falar. Esse aqui é um exemplo, tá? De corpo receptor importante em Belo Horizonte, que é o Ribeirão Arrudas, tá? Que eu digo que não é nem. Ele é chamado Ribeirão pelo seu passado, né? Hoje ele é um grande canal, não é? Que obviamente recebe essas águas aí, né? Interliga ao ET Arrudas, tá? E que em várias partes de Minas, de Belo Horizonte, aliás, esse ribeirão ele está completamente coberto por avenida. Canalizado o ribeirão em algumas partes. E aí fica depois aquele problema, não é? Quando chove muito em Belo Horizonte, fica aquele desmantelo que a gente já viu aí em algumas reportagens. A unidade de destino final também é uma outra parte, né, do sistema de esgotamento, que é formada por dispositivos e tubulações para receber, transportar e lançar o efluente, né, no corpo receptor. Então, toda a tubulação que faz com que esse efluente, depois de tratado, chegue e seja lançado, seja emitido para o corpo receptor, são as unidades de destino final. E aí, essa coisa de lançamento de efluente, a gente vai falar dela de maneira muito mais aprofundada quando chegarmos, né, nos padrões de lançamento de efluente, tá? Deixa eu só olhar aqui uma coisa, porque a minha câmera ela deu uma piscada, mas não estamos, não caiu, tá todo mundo aí, pronto. Então, beleza, de vez em quando é bom a gente dar uma checada, né? Então, quando a gente fala de lançamento de efluente, para você pegar um efluente e colocar, depois de tratamento, num corpo d'água, você tem que verificar se esse corpo d'água é capaz de receber, estudos ambientais têm que ser feitos, tá? Você tem que garantir que a biota do lugar, o ambiente desse curso d'água não seja piorado, as suas características, que o lançamento atenda características físico-químicas e biológicas, tá? E que
essas características elas estejam superiores em termos de qualidade ao corpo que vai, né, ao corpo d'água que vai receber essa água, permitindo a autodepuração. Ou seja, a quantidade de efluente tratado que eu lanço tem que ser num rio que seja capaz de se recuperar do pequeno dano que aquele lançamento, mesmo de efluente tratado, possa causar, tá? É algo previsível, tá? E que precisa ser observado e mensurado. Outra coisa importante é o projeto. Mesma coisa de tratamento de água. Você, para dimensionar um projeto dessa monta, você tem que pensar em todos os aspectos técnicos, tá? Então, você tem que projetar, é uma obra que você precisa projetar para durar muito tempo e que você precisa observar vários fatores como estão colocados aí. É a mesma linha de pensamento dos projetos de tratamento de água. Só que aqui a gente tem que considerar, e está falando de esgoto, dessas condições aí. Vi que o professor Renê já deu uma passada com vocês por isso. População, a gente nem precisa dizer por quê, porque é o povo que todo dia vai no banheiro, todo dia faz suas necessidades, lava os pratos, faz as suas coisas e que gera esgoto doméstico, que precisa ser tratado. Por isso que existe aí a contribuição per capita. Cada pessoa contribui com uma determinada quantidade de esgoto para ser tratado. Também a gente tem o coeficiente de retorno, tá? O que é isso? É aquele caráter da indissociabilidade de água e de esgoto. A água que eu gero, ela vai retornar para o sistema, só que na forma de água servida, na forma de esgoto, tá? E os coeficientes de variação de vazão, porque vai variar. Tem momentos que você vai usar, vai ter um pico de uso no dia e vão ter dias no ano que você vai ter um pico de lançamento. Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado. Quando a gente fala de população, você estimar uma população de uma área de projeto, você precisa considerar todas essas variáveis aí, ó. No instante que você está fazendo o projeto, no caso, você está projetando para tal ano, população. Qual vai ser a população em tal dia? Tá? Qual é a população no dia que você está projetando? Então, ó, eu estou aqui em 2021, eu quero mais ou menos ter uma ideia de projeto, para projeto, da população daqui a 10 anos de Afogado da Engazeira. Será que vai nascer muito menino por aí ainda? Provavelmente, né? Então, população inicial no tempo zero é... Qual é a população hoje, 2021? Quantos nascimentos previstos nesse período? Quantas pessoas morreram? Imigrantes, emigrantes, crescimentos social e vegetativos, tá? Que vão justamente fazer essa relação entre nascidos e mortos, pessoas que chegam aqui, pessoas que estão saindo da cidade, essa dinâmica populacional, social que sempre acontece. Tudo isso tem que ser considerado quando você define uma população a qual você vai projetar essa estação ou esse sistema. Segunda coisa, em termos contributivos, esse povo, quais são os hábitos que esse povo tem? Qual é o costume do povo de Afogado da Engazeira? É um povo que costuma ficar lavando a calçada de casa. Eu não tô com nada para fazer, eu vou lavar aqui a calçadinha de casa, o terraço, né?
Joga água na rua. Aqui, graças a Deus, não existe pelo menos eu não vi, até aqui, no tempo que eu estou, mas no Recife tem muito. Tem gente que chega, aí pega a mangueira, fica na porta de casa, aguando a rua. Ah, para baixar a poeira, porque tá muita poeira aqui na porta de casa, eu vou lavar a rua. Hum. Depende do qual é o hábito que o povo tem. Então, a depender do hábito, você vai ter um maior consumo de água ou menor, e aí, consequentemente, uma maior ou menor geração de esgoto, tá? Nível socioeconômico da população, nem sempre quem tem dinheiro e quem é rico, ou metido a rico, faz um uso consciente da água, não, viu? Às vezes, quem é mais pobre, quem está mais lascadinho, sabe dar valor ao recurso, mais do que quem tem dinheiro. Certo? Então, obviamente, a gente precisa considerar o nível socioeconômico da população, precisa, mas a gente tem que ter todo um cuidado também com isso. Variações sazonais, né? Vai variar por períodos, às vezes períodos mais secos, mais chuvosos. Nível de cultura, também a mesma coisa do socioeconômico. Tem interferência? Tem. Mas a gente também não pode ter uma mente tão fechada e cheia de conceitos ou preconceitos. E as atividades desenvolvidas na região. Se você tem uma ampla atividade industrial, obviamente você vai ter um consumo de água muito grande e vai ter uma geração de um resíduo específico, de um efluente específico para ser tratado, né, no esgoto. Coeficiente de retorno, a gente já falou, né? Forneça água, o povo usa. Depois que o povo usa, parte dessa água volta suja para eu tratar. Então vai variar entre 0,5 e 0,9. Normalmente a gente usa para ser 0,8, tá? Variação de vazão vai depender. Qual o tipo de esgoto, sistema de coleta, clima, escoamento, canalizações, qual é o tipo do material existente, se as obras foram bem feitas, se a conservação da rede coletora, a manutenção é feita e bem feita. Então vai variar, né, vai influenciar na vazão desse esgoto. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma manutenção mal feita, essa tubulação ela tende a apresentar problemas mais rápido. E aí você tem problemas nessa vazão de chegada, por exemplo, né? Se as válvulas não têm aí, as válvulas existentes de alívio de pressão, tudinho, se elas não têm uma manutenção, vão impactar significativamente. Coeficientes de vazão diária, não é? E é a mesma coisa lá de tratamento de água, tá? É aquilo que eu já disse. Você vai ter períodos no dia com maior consumo e dias no ano também com maior consumo, do mesmo jeito que você vai ter partes do dia com consumo muito baixo, principalmente de madrugada, né? Aqui no caso de vazão diária, considerando os meses do ano, a gente tem, né, um consumo maior de água e obviamente vai gerar uma maior vazão de esgoto aqui no verão, né? Já no inverno, essa vazão de esgoto ela tende a cair, né? Em dia frio, por exemplo, chegar perto do chuveiro para tomar um banho é um negócio assim que você tem que fazer toda uma preparação psicológica e quase espiritual para você encarar, ter coragem para encarar o chuveiro frio, né? Então, assim, caminha a humanidade, tá? Então, a gente vai ter esse K1 aí com essa relação entre o máximo e o médio, a média ao longo do ano, tá? Então, a NBR, ela sugere aí que para K1, né, quando você não tem aí determinações específicas, você adote 1,2, né? E no caso da vazão horária, algumas horas do dia vão ter maior utilização, maior geração de efluente, outras, né, horas, principalmente aqui na madrugada, a maioria do povo está dormindo. Então, você não vai lá gerar. Vai gerar algum efluente? Vai gerar, porque se, por exemplo, for igual o professor de vocês, que
De vez em quando, no meio da madrugada, você acorda para, né, fazer aquele xixizinho, né? Então, você vai, gera lá uma quantidade de efluente, mas é totalmente diferente durante o dia, tá? Quando o povo está todo acordado. Mesma coisa, o máximo com o médio. Para o K2, a máxima vazão horária, a gente vai ter aí um valor de 1,5, tá? Então, até 50% de extrapolação para o valor considerado. E aí, a mínima vazão horária, a gente vai ter a relação entre a vazão mínima e a vazão média, tá? Então, considerando o mínimo e o médio, para esse caso, o K3, a gente vai ter aí o mínimo de 0,5, ok? Então, em linhas gerais, tá, você vai ter um K expresso por K1 vezes K2, tá? Mas na Sabesp, o pessoal lá em São Paulo, ele utiliza essa fórmula do K, tá? Quando você tem, por exemplo, uma vazão média maior de 751 litros, ou seja, para lugares onde você tem um volume de esgoto muito grande, tá? Aí eles têm essa equação que utilizam lá, tá bom? Uma outra coisa, né? Já caminhamos agora para o fim da nossa aula, tá? Uma outra coisa que precisa ser bem sabida por vocês é que nas tubulações podem haver, né, índices de infiltração de água. Pode acontecer de uma junta ou um anteparo das canalizações, certo? Propiciar a entrada de água nesse sistema em pequenas quantidades, tá? Então, essa vazão de infiltração, quando você calcula a vazão de esgoto para um projeto, precisa também ser considerada, tá? Então, a ABNT ela recomenda que se adote valores considerando todas essas condições, né? Você tem que ver se o local ele tem condições, quais as condições existentes, se existe um lençol freático próximo, qual é o nível de água desse lençol freático, se há algum risco, enfim, todas essas condições aí. Quando você não tem dado, então você pode adotar entre 0,05 e 1,01, tá? Valores, né, conforme a NBR 9649, em litros por segundo por quilômetro de rede, tá? Então você adota um valor desse, um coeficiente desse, por cada quilômetro, tá? E aí, vazão de projeto, não tem muito nem o que fazer, né? Então, é a vazão de tempo seco mais a vazão de infiltração. Então, você vai ter uma vazão doméstica média, tá? Que vai relacionar a população com o coeficiente de retorno e a quantidade de litros de esgoto que cada habitante vai gerar por dia, tá? Tudo isso aí em litro por segundo, tá? Então, prestem atenção às unidades. Tá certo? Acho que não preciso mais repetir o porquê. Vazão máxima, tá? No caso da vazão máxima e vazão mínima, a gente vai usar os coeficientes lá de maior consumo, de menor consumo, de consumo médio, tá? E junto a eles você considerar, tá? O que? O coeficiente de infiltração que pode existir, tá? Então, a gente tem vazão máxima, vazão mínima e esse coeficiente de infiltração que é a extensão da rede vezes o coeficiente em si, que normalmente é dado, tá? Então, ó, para a gente encerrar esse momento de aula, né? E aí eu acho que, né, pode servir aí de combustível para vocês, né? Eu vou ver se eu pego aí alguns exemplo de exercício mesmo, para colocar, né? Vou dar uma pesquisada depois, deixa eu resolver minhas broncas aqui, né?
para colocar para vocês irem treinando. O professor Renê, eu já vi que já começou lá, né? Uns treininhos, isso é bom, né? Então, ó, aqui tá tranquilo, né? Calcule as vazões de projeto média, máxima e mínima de acordo com os dados abaixo relativos a uma determinada ET. Temos uma cidade de médio grande porte, né? Cerca de 16 mil habitantes. Não sei, uma Caruaru, talvez. Confesso que eu não me lembro qual é a população de Caruaru agora, né? Consumo per capita de água de 120 litros por habitante dia, ou seja, é um povo que usa 120 litros de água, cada um. Uma rede coletora de 227 quilômetros, ou seja, você tem 227 quilômetros de cano de tubulação recolhendo o esgoto desse povo, e um coeficiente de infiltração de 0,3 litros por segundo para cada quilômetro, tá? Então, em casos como esse, a primeira coisa que a gente faz é, vamos saber primeiro de tudo, pega todos os dados lá, tá tudo aí, ó, tudo colocadinho, e vamos ver quanto de água que infiltra nessa tubulação. Então, a gente tem a quantidade de tubulação existente, a taxa de infiltração, a gente vai saber, né, essa vazão de infiltração aí, ó, 68,1 litros por segundo. Depois a gente vai calcular a vazão média. Pega lá a fórmula, relaciona todos os dados, tá aqui, ó, bem tranquilo, mistério zero, tá? Então, ó, faz aqui primeira divisão, somou aqui, a gente vai ter uma vazão de média para essa ET. Vamos à vazão máxima, e aí é a aplicação de fórmula, tá? Aplicação de fórmula, mas a gente já sabe a vazão média e sabe a vazão de infiltração. Então, temos o K1 e o K2, só aplicar. Temos o máximo de 300,1 litros por segundo. E qual é o valor mínimo de esgoto para essa situação dessa cidade aí colocada? Aplicou a fórmula, com os dados já calculados, a gente vai ver que o mínimo de vazão de projeto vai ser 132,54 litros por segundo. Tá aí, ó. Então a gente tem, e vejam que depois que vocês fazem esses cálculos de vazão, vocês reúnam todos os resultados para olhar, para ver se de fato eles estão coerentes. Vejam, o mínimo, o médio, o máximo. São valores que estão numa faixa aí coerente, com a infiltração, uma possibilidade de infiltração, uma vazão de infiltração de 68,1 litros por segundo. Tá? Aí é tranquilo, aí não tem o que fazer, certo? Não tem o que fazer. E aí eu quero saber se vocês estão tranquilos, se tem alguma coisa a mais aí pra gente de dúvida que vocês tenham, que vocês queiram saber, né? Acho que não, né? Então tá ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, para você do YouTube, muito obrigado pelo carinho. Se você curtiu o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, tá bom? Tô indo embora, cheiro grande no coração, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hashtag sextou com cuidado, ainda em casa, tá? Vamos vacinar para depois vencer a Delta e aí a gente começar a foguetear por aí. Cheio do coração.